A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Jesus, amoroso e fiel Salvador, tão maravilhoso pra mim. No abrigo da rocha me esconde ao calor e dá-me alegria sem fim. No abrigo da rocha me esconde ao calor. Em árida terra de sol, oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. E ao fim, quando em dobro eu feliz ressurgir e for meu Jesus abraçar, delícias perenes eu hei de fruir, nos coros sublimes sentar, no abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Cobre-me com sua mão. Deus deseja homens que possam entrar em Cristo e crer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e não tomarem seus próprios pensamentos, mover-se espaço adentro
controlados pelo Espírito Santo. Amém. Esta é uma declaração do profeta desta era em sua mensagem Contagem Regressiva. Ouvintes, a contagem regressiva. Você sabe que antes daquela nave espacial partir para a Lua, houve uma contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E nesse instante, então, o foguete explodiu com todo o seu poder. E lá se foram os astronautas, cada vez mais subindo. E na medida que subiam, tomavam maior velocidade. E o profeta de Deus recebeu da parte de Deus também uma mensagem tremenda com esse tema, contagem regressiva. A história da igreja mostra que durante os 7 períodos da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, até a 4ª era, a semente foi sepultada, foi enterrada. E Jesus disse que se o grão não morrer, então ele não pode brotar. A natureza fala disso. Então começou essa semeadura com Paulo, a era de Éfeso. Depois, essa semeadura continuou com Irineu, com Martim e Columba. E aí encerrou tudo em escuridão. A salvação era por indulgências, penitências e sacrifícios. A forma do batismo foi trocada do nome do Senhor Jesus Cristo para os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus passou a ser visto pelos chamados cristãos através de 3 pessoas distintas. E tudo quanto você possa pensar de imoral e decadente, religiosamente falando e politicamente, a igreja casada com a política e abuso de poder e tudo mais aconteceu. A semente foi completamente enterrada. Mas quando você enterra uma semente, o que se espera é que ela venha brotar. E ela brotou então com Martim Lutero. E isso vem numa contagem regressiva. Agora, Martim Lutero com justificação pela fé. Você vê que aquilo correspondia mais ou menos com a carroça. Mas logo veio Wesley, um cientista de Deus, não é? Você não vê na história, na ciência, logo veio o automóvel. Muito mais perfeito. Você podia alcançar destino com a carroça. Eles eram salvos somente com justificação pela fé. Mensagem de Lutero. Mas logo, aquilo cresceu. E essa contagem regressiva continuou. Veio Wesley com santificação. E isso representando o automóvel, lá na ciência natural. Mas logo depois disso, Deus derramou aquela revelação tremenda sobre os dons espirituais. Isto é o avião. Mas você sabe que tem um avião, e esse avião nem ultrapassa a barreira do som. Ele fica aí só nos dons, por aí, patinando assim, fazendo muita coisa, porque você olha para cima e vê um avião passando aí numa viagem que você está fazendo de automóvel, vai durar aí 15, 20 horas, e aquele avião faz em 1 hora e pouco, 2 horas de viagem, então é vantagem demais, né? E fica satisfeito. Estão satisfeitos com isto. Estão ricos, abastados, porque são laodiceianos hoje.
É Laodiceia. Diz, não tem falta de nada. Eu posso sair daqui e chegar lá com 1 hora de viagem. Isso é demais? Precisa mais do que isto? Ver um aleijado andar, um cego enxergar? E essas curas, essas coisas maravilhosas acontecendo? Sim. O profeta de Deus diz que é preciso haver um passo diferente. Ele fala dessa maneira, ele diz assim, já tivemos um astronauta, John Glenn, foi nosso primeiro astronauta. Encontramos que isto está tão distante do avião. O avião pode somente ir adiante e sua pressão e assim sucessivamente. Mas isto é através de um poder que o coloca com tanta pressão mais alto do que o avião, a nave. Muito mais alto do que o avião. Um avião nem mesmo pode ir lá. Nem pode pensar em ultrapassar aquela órbita. Isto é correto. Ele tem sido apto para fazer isto. Esse astronauta dentro desta nave. Agora temos um astronauta na era natural. E recordem, o mensageiro sempre vem no fim da mensagem anterior. Temos provado isso. Agora, no caminho do astronauta, veja só, você está entendendo direitinho que o natural explica o espiritual. A Bíblia sempre tomou o natural para explicar o espiritual. Jesus o fez, os profetas o fizeram, sempre tomando o natural para explicar o espiritual. E todos esses acontecimentos falam de acontecimentos espirituais, acontecimentos científicos, falam de acontecimentos espirituais. Você não vê aí a bandeira amarela tremulando? Você não conhece quem é o cavaleiro do 4º cavalo de Apocalipse, capítulo 6? Ele tem uma bandeira amarela. E o que quer dizer o amarelo? Morte. Sempre esses acontecimentos estão falando com os eleitos, com os filhos de Deus, sobre essa subida tremenda. Paulo falou, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, quer dizer, morreremos, mas todos seremos transformados. Porque com esta fé que temos, com este corpo que temos, não podemos subir. Você não pode sair fora da órbita. Você fica só dentro desse avião aí, dizendo, ei, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu posso fazer isto, eu posso fazer aquilo. Mas Paulo disse, todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Aí você já vê a contagem regressiva. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50, 51, você leia. Observe, medite isto, leia 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, e você encontrará que nós vamos subir. E você conhece na Bíblia 2 astronautas também. Enoque foi antes do dilúvio, da grande tribulação vir sobre o mundo. Porque Noé não representa a noiva. Noé ainda passou por essas coisas todas, foi salvo dentro de uma arca, mas depois disso ainda se embriagou. E com ele estava a semente da serpente, lá dentro da arca. Mas Enoque não. Enoque você não pode ver nada, resíduo algum dele na terra, depois do seu arrebatamento. Isto não é verdade? Nós vemos também que Elias foi levado num carro de fogo, e ele subiu, e a Bíblia diz que nós vamos ser transformados, e vamos subir, mas seria necessário que tivéssemos
o mensageiro, o cientista da era, para preparar estes astronautas e levá-los a entrar na supernave, que é a palavra revelada, o Espírito Santo, a vida vivida, o segredo dos 7 trovões, os 7 selos do Apocalipse, que põe dentro de Cristo. A ciência tem sido apta para provar que existe um astronauta que pode ir tão longe ao ponto de você não poder vê-lo com seus olhos naturais. Quem pode ver esse profeta com os olhos naturais? Ninguém. Não o encontra na Bíblia. E ele pode ir, quer haja pressão atmosférica lá ou não. Quer haja razão, sentidos ou não haja, ele vai pela fé. Se tratando do astronauta espiritual. Esse astronauta natural sai daqui e entra num lugar que não há pressão atmosférica. Se ele não tiver uma força propulsora naquela nave, ele ficará vagando toda a vida, nunca cairá. Ele simplesmente pode seguir seguindo por causa de um tanque sobrecomprimido, e ele pode ir lá em cima e navegar por lá e ver o mundo todo. Ele pode ver ao redor do mundo um astronauta. Oh, que era que estamos vendo? Sim, Senhor. Ir completamente além de qualquer coisa natural, de credos, interpretações, da mistificação e burlação e comércio dos dons espirituais, e movimentar-se diretamente para o além. O profeta diz que isto representa uma era espiritual, um tempo espiritual, onde Deus terá astronautas espirituais também. Amém. Eles estão aqui agora mesmo. É você, minha irmã. É você, meu irmão. Quando Paulo disse que seremos transformados e subiremos para encontrarmos com o Senhor nos ares, isto está falando de quê? De astronautas que deixarão esta órbita da Terra, mas antes eles têm uma preparação. Antes os cientistas, os astronautas se separam, se recluem, se separam até de suas esposas, de suas famílias, para depois subirem. Até a alimentação é modificada, a alimentação é própria, é uma mensagem própria, é uma doutrina própria que traz uma fé própria para este arrebatamento, para esta era própria para subirmos. É de fé em fé. As águias do ar que podem ir além de qualquer outro pássaro, navegar sobre todas as coisas, sem ficar aí chirleando como esquilo, tem, não tem, discutindo isso, aquilo, outro, e só olhando. Mas estas águias podem ver dos dois lados. Estas águias, estes astronautas, esses que podem subir, nunca estão resmungando por ali, nunca se tornam aqueles velhos que vivem resmungando, sistemáticos por ali. Astronautas espirituais que podem tomar a palavra de Deus e provar que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso é um astronauta espiritual. O que os cientistas naturais fizeram, foram capazes de realizar aquilo, levaram homens na Lua. E Deus, através do homem, o qual permaneceria com a Bíblia, e dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e não com medo das palavras negligentes que qualquer um diz, fique com isto. O que é isto? Você se tornando um astronauta que pode ir tão longe desses credos, tão longe dessas interpretações teológicas naturais, além do pensamento denominacional, está além de tudo mais, está além das coisas da igreja, distante, além com Deus, e com Ele a sós você permanece, astronauta. Oh, sim, meus amados,
Vale a pena repetir o que o profeta clama, que Deus deseja homens possam entrar em Cristo, na nave espacial de Deus, e crer que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e não tomarem seus próprios pensamentos, mas mover-se espaço adentro, controlados pelo Espírito Santo. Isto quer dizer, astronautas, quão distante fica o cavalo e a carroça, quão distante está mesmo o avião, quão distante está a justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Eles estão se tornando águias. É a manifestação do próprio Deus. Primeiro eles eram lagartixas, então se tornaram galinhas, então tornaram-se corvos, mas agora eles são águias, ninguém pode segui-los. Que mensagem tremenda, que mensagem chocante. O mundo se põe a interrogar, pode o homem entrar na Lua? Mas o que é a Lua? Um satélite da Terra, cheio de crateras? Uma poeira cósmica? O que é isto? Você não vai querer nem olhar para a Lua, porque aqui na Terra você tem coisa muito mais bela, e você vai deixá-la. Com prazer e gozo no Espírito, você vai deixá-las. Você vai vê-las lá de cima. Você nem quer ver aquelas crateras. Você nem quer ver aquilo, aquela poeira cósmica. Oh, isto teria algum significado para a humanidade? Teria algum benefício? Ir ver crateras na Lua? Trazer pedra perigosa até e tem que ficar separada e tudo? Poeiras cósmicas? Não. Na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou vos preparar lugar, a Santa Jerusalém, de ouro, de jaspe luzente. Isso é o que está prometido nas Escrituras. Mas quem entrará nesta cidade? Astronautas de Deus, astronautas espirituais, mulheres e homens que não amaram suas próprias vidas, mas tiveram a revelação de Deus. E o Espírito Santo, esse mestre infalível, pôde controlar totalmente suas vidas e ensiná-los como deixar a terra e subir para os céus, para a Santa Jerusalém. É necessário saber, este é o conhecimento que sem o qual ninguém subirá. Este é o conhecimento de Deus. Este é o conhecimento que sem o qual o povo de Deus perece. Este é o conhecimento, é a ciência que Pedro apresenta na estatura do varão perfeito. É essa preparação, é Cristo se manifestando em você. Ele é o que sobe, Ele é o que te leva, Ele é o que te transforma, Ele é a nave, você é o astronauta, entre nele, suba com segurança, deixe essas coisinhas mesquinhas do mundo, deixe essas interpretações, pare de ciscar, você não é galinha, você é águia. Você nunca verá uma águia ciscando ali no chão e comendo minhocas e caçando coisinha daqui, interpretação dali, e discutindo aquilo e aquilo outro. Você sempre vê uma galinha fazendo isto. Você sempre verá um esquilo chirleando por ali, mas uma águia não. Oh, isso faz balançar os nossos sentimentos. E é bom que soframos um atrito. É bom que tenhamos um vibrador em nós, porque você sabe que aquela barra de cimento ali, aquela viga de cimento, quanto mais vibrada ela foi, mais concreta ela fica depois. E este é o objetivo da mensagem do profeta desta era. Entre em Cristo, entre nesta nave, comece pelo seu batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor preparou uma cidade que espera por nós seus fiéis. João em visão contemplou-a quando a Patmos no exílio ele foi. O
seu grande muro é de jaspe, a cidade de ouro maciço. Depois, no final desta vida, meus olhos suas glórias verão. Lá na cidade santa cidade, harpas teremos, coroas e lar. Agora espero, velando e orando pela cidade que João viu descer. Não teremos mais dor nem tristeza, nem choro jamais haverá. Não há mais desapontamentos na glória de nosso bom Deus. Os crentes estão santificados, que doce harmonia produz. Agora, meu ave, é a cidade, e um dia suas bênçãos terei. Lá na cidade santa cidade,
Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Eu andava neste mundo sem paz e sem luz. Meu caminho era escuro, difícil de andar. Só tristeza e amargor estavam em mim, mas Jesus chegou e logo deixou-me feliz. Hoje sou feliz, hoje sou feliz, mas eu encontrei, pois Jesus achei, hoje sou feliz. Estrada difícil eu bem sei, mas que tem como destino eterno viver. Isso é que me faz cantar e a Ele servir. Pois Jesus chegou e logo deixou-me feliz. Hoje sou feliz, mas eu encontrei, pois Jesus achei, hoje sou feliz. Hoje sou feliz, mas eu encontrei, pois Jesus achei, hoje sou feliz. E verei o sangue e passarei de vós. Que tempo, que grande privilégio é conhecer que a gente traz por dentro o passe. É mais uma declaração do profeta de Deus para esta era, ouvintes amados.
em mais uma de suas mensagens, O Sinal. É uma mensagem que ele pregou em 1963, em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos. O Sinal. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo, capítulo 12, verso 12 e 13. Vamos, reverentemente e com toda seriedade, estudarmos a palavra de Deus, conforme Ele nos-la entregou através do seu profeta, na mensagem O Sinal. Que o Senhor abençoe esta sua santa palavra em nossos corações. Desta porção quero tomar o texto para hoje, uma só palavrinha, de 5 letras, sinal. Agora, eu tenho que vos falar somente aquilo que Deus tem proposto para mim vos falar. Não estamos aqui para transmitirmos um pensamento próprio. Tratemos, pois, de concentrar nossas mentes em tudo o que dizemos, para que então, se há algo que o Senhor quer que você saiba, que ele seja dado. Então, o ouvinte, trate de concentrar sua mente, isto é, dedicar atenção, reverência, interesse, atente diligentemente para o que você está ouvindo, para que assim você possa receber algo que o Senhor quer que você saiba, algo que o Senhor quer que lhe seja dado nesse instante. Porque nós não estamos aqui com outro propósito, a não ser com este propósito, para ouvir a palavra vindo a nós. Desejamos a palavra que procede de Deus, porque somente a palavra permanecerá. É a única coisa útil, o único que nos pode ajudar é a palavra de Deus. Além do mais, somos uma gente moribunda. Todo ser humano está em rumo à eternidade. E temos este tempo de vida para decidir por qual das duas estradas vamos viajar. Você está compreendendo, ouvinte? Você está atinando para isso? Somos uma gente moribunda. Todo ser humano está em rumo à eternidade. E temos este tempo de vida para decidir por qual das duas estradas vamos viajar. Jesus apresentou 2 estradas, uma larga e espaçosa, uma porta larga, bem espaçosa, com doutrinas fáceis, mundanas, o mundo dentro da igreja, mas conduz ao inferno. E a outra porta estreita, caminho espinhoso, que conduz à vida eterna. Então, esse tempo que temos aqui é para decidirmos por qual das duas estradas vamos viajar. Pela estrada que você está viajando, você conhecerá o seu destino, o seu fim. Assim tratou Deus com Adão e Eva, e assim trata conosco também. Devemos recordar-nos disto. Seja o que for que façamos,
E não importa quão prósperos cheguemos a ser nesta vida. Não. Mesmo o quanto sejamos abençoados por Deus. Isso não importa. Deus abençoou até o próprio Balaão. E ele derrama chuva, dons sobre justos e injustos. E não importa o quanto sejamos prósperos, quantos testemunhos tenhamos para dar ao povo para provar que Deus está conosco. Isso não importa. Sem Cristo, perdemos completamente tudo. Sem Cristo quer dizer sem a palavra, para o dia, para o momento em que estamos vivendo. Se Ele é o tudo, então seríamos uma gente muito nécia em não aceitá-lo. Isto é verdade? Ele é a palavra. E esta palavra é o tudo para o cristão. E nós seríamos muito nécios em não aceitá-la. Não há loucura maior do que rejeitar a mensagem do dia. Isso é ser nécio. Às vezes pode ser virgem, mas é virgem nécia. E não somente aceitá-lo, mas também preservá-lo e estimá-lo e obedecê-lo, porque é algo de suma importância. Porque aceitar a palavra, a mensagem, é um passo muito importante. Mas conservá-la, estimá-la, viver por ela, obedecê-la, é o que é de suma importância. Depois que você obtém isto, não vá colocar isto sobre a mesa. Não vá colocar a palavra, a mensagem, o sinal de Deus sobre sua mesa, na estante apenas, na prateleira. É algo que deve ser posto em operação na sua vida. Seria como ir ao médico para obter remédio, logo armazenar esse medicamento, ou guardar aquela receita, e dizendo, aqui estou, com uma receita muito boa. Aqui estou com uma receita de tal e tal grande médico, especialista nisto ou naquilo, famoso em todo mundo. Aqui eu tenho uma receita dele. Mas essa receita tem um valor potencial. É se você aviá-la e, mais do que isso, tomar o remédio conforme ele foi prescrito. Isto é certo? Você pega a Bíblia e diz, eu tenho aqui a Bíblia Sagrada. Você pega a mensagem e diz, eu tenho tal mensagem. E se garba, às vezes, até de ter algumas mensagens que outros não tenham. No nosso caso, por exemplo. Isso está muito bem. Mas quando isto não fica apenas no intelecto, isto quando não fica apenas nas mãos, nos sentidos do corpo, ou mesmo no sentido do espírito, que ocupa a mente, sentimentos, emoções, sensações, isto não provam definitivamente que estamos mesmo na palavra. E que essa palavra tem descido ao mais profundo do nosso ser. Ainda não. Agora, se você vai obter o remédio, tome-o. Se você tem algo mal e este medicamento é para aliviar-lhe, então tome o que o médico lhe dá. E somente na maneira que ele indicou que fosse tomado. Porque às vezes somente uns quantos minutos de diferença pode causar uma grande mudança no resultado. Você sabia disto? Sim. Ele disse para você tomar esse antibiótico de 8 em 8 horas. Mas você deixa passar para 10 horas. Você não vai obter o resultado esperado. A mensagem tem o seu dia e sua hora também. Hoje tem se cumprido estas escrituras, disse Jesus lá na sinagoga. E qual a escritura que está se cumprindo neste momento?
Vocês sempre devem lembrar disso, que o mundo religioso aceita passado de hora, por isso não dá resultado mais. Depois que Lutero pregou a justificação pela fé, aí os católicos aceitaram a justificação pela fé. Hoje eles creem na justificação pela fé. Mas depois de passada a era, depois que Wesley pregou a santificação, então, resultado, o maná caía hoje, mas amanhã ele estava podre. Você está compreendendo tudo o que eu estou dizendo. Você não pode ficar nisto. Você tem que vir para a mensagem do dia e tomá-la na hora certa, porque ela é a receita de Deus. Ela é o remédio do instante. E como sabemos se esta situação hoje, um só minuto em sua decisão, pode determinar seu destino eterno? Tome este remédio, exatamente como ele o dá. Creia em toda a palavra de Deus. Se você é mulher, comece a analisar as Escrituras endereçadas a uma mulher. Os lares começam a ver os casais. Vejam em Efésios, capítulo 5. Vejam a conduta do casal. Veja em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, a receita para você, mulher. 1 Pedro, capítulo 3, está a receita do grande médico. Para você, para os homens, para as mulheres. Aí está toda a receita de Pedro para o seu batismo. Você já cumpriu? Aquele sim é o doutor Pedro. É o grande doutor Pedro. Ele tirou a chave do reino dos céus e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse batismo é para todos quantos Deus chamasse, não era só para os judeus, não, crer em Jesus. Pedro disse que era para todos quantos Deus chamasse. Atos 2, 38 em diante está a receita. Essa é a forma da beleza da mulher cristã. Esse é o cosmético que ela deve usar. É uma porção de cada escritura dessa, formando um corpo de Cristo em seu verdadeiro caráter, com o sinal de Deus em sua vida. Sim, aí está uma receita de Pedro. Aí está a receita de Paulo para o seu batismo. E talvez um minuto em sua vida pode determinar o seu destino. Tome o remédio exatamente como ele tem receitado. É como está escrito. Não mande ninguém interpretar. Obedeça a palavra de Deus como ela está escrita. Você já viu nas Escrituras Elias para nós? Não. Você nunca viu e nem vai ver. A menos que o Espírito Santo te mostre. Em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, Elias convertendo o coração dos pais aos filhos. Este João Batista, apontando para a graça, que era Cristo. E logo Elias, o mesmo Elias, convertendo os corações dos filhos aos pais. É essa a mensagem agora. Convertendo os nossos corações à fé apostólica. Sim, amados. Este é o remédio apontado por Deus através de seu profeta. Agora você tem que obter essa receita. Essa receita está sendo dada oralmente, quer dizer, verbalmente. Mas você pode obtê-la escrita. Ela está em sua Bíblia Sagrada. Vamos repetir? Essa receita, se você não aviá-la, você vai perecer. E essa receita está em sua Bíblia Sagrada. Atos 2, 38, em obediência a Mateus 28, 19. Você não encontra testemunho na Bíblia nem na história, até 325 anos depois de Cristo, para um batismo só nos títulos, sem usar o nome. Você não encontra testemunho. Então esta é a receita de Pedro, esta é a receita de Paulo, esta é a receita dos apóstolos, esta é a receita do Espírito Santo, portanto.
O que causou a receita de Pedro na igreja? O que resultou a receita de Paulo na igreja? Resultou uma igreja que tinha substância cristã, que tinha constituição cristã, tinha constituição espiritual. Uma igreja que podia ver ressurreição de mortos. Uma igreja que podia ver um irmão morrer sacrificado e ela se aproximar mais de Deus ao invés de se desanimar, de duvidar. O que essa receita dos apóstolos causa na igreja é um povo forte. Eis que surge um povo forte, revestido de poder. Ah, que povo forte! O povo forte que estamos vendo hoje, forte em política, forte em catedrais, em torres, forte em prosperidade material. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer. Onde está esse povo forte? Isso é uma receita apostólica. De fato, os pentecostais, a era pentecostal entrou no Brasil, ali por volta de 1910, sob um poder tremendo da palavra. E as denominações classificavam os pentecostais de hereges, de bodes e outros termos baixos. Mas hoje estamos todos de mãos dadas. Vamos pensar um pouquinho. Foram elas que vieram ao nosso nível ou nós que chegamos ao nível delas? Onde está a receita do instante que promove de fato um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer? Pense um pouquinho, meu ouvinte, a que hora estamos vivendo o momento da era moribunda. Todo ser humano está rumo à eternidade, individualmente, e por que não falarmos coletivamente? E esse restinho de tempo que temos aqui é simplesmente para decidirmos por qual das duas estradas devemos viajar. Nenhum israelita podia titubear. Ele tinha que fazer o que o profeta disse. Caso contrário, a morte entraria no seu lar, porquanto ela estava rondando. A morte está rondando as casas. A morte está rondando as mulheres. A morte está rondando os homens. A morte está rondando as crianças. E aquele primogênito dizia: ó papai, o senhor tem certeza que o senhor expôs mesmo o sinal, passou o sangue lá na porta? Ele dizia: sim, meu filho. Papai expôs o sinal, matou o cordeiro, pode dormir tranquilo. Mas existe uma história de um menino daquele que disse: papai, eu não consigo dormir. O senhor passou o sangue mesmo? O pai disse: meu filho, sim. Ele disse: papai, me mostre lá. Vamos lá para me ver. E o pai foi com o filho. Chegando lá, o pai houvera esquecido. Ele pensou que passou o sangue, mas não tinha passado. Então, urgentemente, passou o sangue. Ô, meu filho, fale para o seu papai. Examine a Bíblia, papai. Vê em que caminho nós estamos sendo criados. Aquele menino ia morrer se ele não insistisse com o pai. Oh, que Deus abençoe a você. Que Deus abençoe a cada um de nós, sob esta graça tremenda do sangue de Jesus Cristo, pelo envio do Espírito Santo aos nossos corações, para obedecermos a sua palavra. Amém. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br.
morde, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também